Olá, boa noite. Estamos conversando o programa Raízes da Comunicação. Hoje vamos ter um bate-papo aqui com Yuri Ramon. Yuri Ramon, que é um estudante aqui do CETEP Piemonte da Diamantina 2, faz o curso de administração, segundo ADM, Vespertino, filho do seu Fábio Mendes e dona Clenice Trindade. É esse Yuri? Exatamente. Yuri Ramon, ele tem muito conhecimento a respeito de emissoras de TV, quando surgiram as primeiras emissoras de TV, algumas TVs que foram extintas também. Então ele vai passar um pouquinho desse conhecimento que ele adquiriu, que ele pesquisou, que ele pretende também ser um jornalista, pretende fazer alguns programas e com fé em Deus ele vai ter êxito nessa jornada que virá pela frente. E para início, Yuri, eu gostaria de saber, os ouvintes aqui, os espectadores também gostariam de saber, qual foi a primeira emissora de TV do Brasil? Então, primeiro de tudo, boa noite a todos, né? É um prazer estar iniciando as gravações do programa Raízes da Comunicação. E, para início, vamos começar sobre qual foi a primeira emissora de televisão do nosso país. A primeira emissora a ser sediada aqui no nosso país foi a TV Tupi. Essa emissora era uma emissora de propriedade dos Diários Associados que pertenciam a Assis Chateaubriand, que foi um dos oriundos aqui da nossa comunicação do nosso país. Essa emissora foi fundada no dia 18 de setembro de 1950, era sediada na cidade de São Paulo. Essa emissora foi inovadora nos mais diversos assuntos, mas principalmente na questão da comunicação em si. Principalmente se tratando das questões de informação, entretenimento e a questão principalmente da comunicação em si por si só. Mas o principal de tudo que trouxe essa inovação foram as suas produções principais, o que se originaram, né, a partir desse novo modelo de comunicação. E a TV Tupi, ela foi pioneira nessa questão de trazer entretenimento, informação e outros diversos assuntos, principalmente como, por exemplo, a questão das propagandas comerciais, né, que foi a primeira emissora a ter esse tipo de forma de produção de propagandas, que também chama-se de merchandising, né, e a TV Tupi foi oriunda desse quesito. Principalmente se tratando também das telenovelas, né, que a TV Tupi também foi outra originalidade que a TV Tupi trouxe para o nosso país. E a questão de informação ao ponto. E o quesito é que a TV Tupi trouxe a informação ao ponto de uma forma diversificada, uma forma diferente, né, de se transmiti-la. Porque até então nós tínhamos conhecimento das informações que eram transmitidas para nós através de informações auditivas, que se eram transmitidas através de rádios. Até, por exemplo, assim, as novelas eram no rádio também, radionovelas, né? Exatamente, eram radionovelas. Então a TV Tupi foi a primeira que mostrou uma novela a nível nacional. Exatamente, e para o público isso era uma novidade tremenda, porque se tratava de uma forma inovadora, e com certeza muitas pessoas viram isso e achavam até mesmo que era uma forma que era que era verdadeiro, que achava que era uma forma principalmente de que aquilo estava acontecendo realmente, que aquilo não era de forma uma atuação que estava acontecendo. Então era uma inovação muito boa e que o público viria a ficar impressionado e que iria se apegar com o passar dos anos, e que essa forma de comunicação iria se transformar e iria se aprimorar com sua forma tecnológica de ser, e também com outros artefatos que também viriam a ser
principais, né, desse quesito da sua forma como é os dias de hoje. Ô Yuri, você poderia falar para a gente assim, como foram assim, os primeiros programas, como foram as primeiras aparições assim, em rede nacional? O primeiro programa da TV Tupi foi gravado, foi ao vivo? Como foi esse primeiro programa apresentado pela TV Tupi? O primeiro programa que foi transmitido pela primeira vez na TV Tupi foi o programa chamado TV na Taba. Esse programa ele foi inaugurado no mesmo dia que a TV Tupi foi inaugurada, que foi fundada. E esse programa era de um gosto bem variado. Eram transmissões diversificadas que eram exibidas desse programa e que poderia ser tanto de conteúdo informativo ou também de forma de entretenimento, principalmente entretenimento, e que trazia essa forma, esse novo gosto do público brasileiro se entreter, que era o principal intuito do programa, mas o gosto era variado nesse sentido. E assim, a programação, assim, você tem ideia de quanto tempo mais ou menos durou esse primeiro programa? Nos primeiros momentos que esse programa foi transmitido, esse programa ele era gerado no primeiro dia, né, no primeiro dia que esse programa ele foi ao ar, ele foi transmitido a partir das 9 horas da noite. Só que depois de um tempo, depois da sua estreia, juntamente com a TV Tupi, esse programa passou a ser transmitido das 6 horas da tarde até as 11 horas da noite. Imagina só um programa ao vivo com 5 horas de duração. Exatamente. Rapaz, é uma coisa assim bastante interessante. E você poderia assim especificar para a gente assim a data, assim, quando foi esse primeiro programa? Você tem em mente quando foi essa data? A data foi, como eu tinha dito, no mesmo dia da fundação da TV Tupi, que foi no dia 18 de setembro de 1950. Então, no dia 18 de setembro de 1950, às 21 horas, foi o primeiro programa de TV ao vivo da televisão brasileira. Exatamente. Você podia falar assim, quando aconteceu a transição da TV preto e branco para o colorido? Sim. Nessa época aí era tudo preto e branco. Os Sim. primeiros programas, todos de preto e branco, né? Não tinha assim, então assim, já foi assim um impacto muito grande quando surgiu um programa de TV ao vivo. Agora imagine também assim, depois quando essa transição do preto e branco para o colorido, com certeza foi outro impacto bastante interessante. Exatamente. E também abriu novas formas de se entender abriu uma forma de se entender um novo gosto do público, né? E a primeira transmissão a cores, né? A primeira transmissão a cores da televisão brasileira aconteceu exatamente no dia 19 de fevereiro de 1972, cuja essa transmissão foi a transmissão da Festa da Uva, da 12ª edição daquele momento, que é uma festa super tradicional lá em Caxias do Sul, né? Lá na região do Rio Grande do Sul. Essa transmissão teve por si só teve uma narração que foi feita pelo Cid Moreira. Isso, esqueci de dizer que essa gravação foi feita, a transmissão foi feita pela Rede Globo de televisão, né? Foi uma transmissão que foi inovadora, mais uma inovação. Pronto, vou chegar a um ponto assim. Então quer dizer que a TV Tupi iniciou em preto e branco. Exatamente. Porém, a primeira transmissão colorido foi feita pela TV Globo. Foi a TV Globo. Isso já na década de 50. Exato. Não, 70. 70. É isso mesmo. Então essa primeira transmissão colorido foi em 1972. Já feita já pela TV Globo. Pela TV Globo. Mas antes da TV Globo, surgiram outras emissoras de TV, assim, entre a Tupi, que foi em 1950, a TV Globo, a 1972, com essa primeira transmissão colorida. Nesse intervalo de 50 a 72, surgiu outra emissora de televisão? Ao longo do tempo foram surgindo outras redes de televisão. Com o passar do tempo, as emissoras que eram as únicas até então no país foram se designando, né? E as primeiras emissoras que tiveram essa prioridade... A primeira foi a Tupi. A primeira foi a Tupi, exatamente. Depois da Tupi veio a qual? Depois a Tupi veio a Globo e depois veio a Record.
Foram as três primeiras. As três TV primeiras nesse Globo sentido. E a TV Record. Exato. Mas a TV Globo, assim, a primeira a mostrar uma transmissão em colorido. Exatamente, foi a primeira e a inovadora. Então, assim, como você falou de Cid Moreira, que todos nós conhecemos, assim como apresentador do Jornal Nacional, então ele começou na TV, da TV Tupi, Cid Moreira, para depois ir para a TV Globo, não é isso? Exato. E uma questão aqui, que Cid Moreira ficou bastante conhecido, principalmente por conta dessa transmissão a cores. Eu gostaria de saber também, você já falou desse surgimento de emissoras de TV. Agora teve também algumas TVs que foram extintas. Você relaciona o que essas TVs que foram extintas? A gestores, a questões de perder mercado? Qual foi o porquê da extinção de alguns canais de TV? E você poderia citar alguns que foram extintos? A maioria das questões aqui que envolvem os fins de algumas emissoras se trata principalmente por conta de questões financeiras ou porque não seguiram algumas regras que eram válidas pelo governo. E um exemplo que eu poderia citar aqui era a TV Tupi, por exemplo. A TV Tupi, ela fez muito sucesso, como nós sabemos, foi uma emissora oriunda em vários fatores e foi pioneira, né? Foi pioneira, exatamente. Porém, com o passar do tempo, ela acabou se decaindo por conta da sua falta de inovação, da sua falta de novas produções, Talvez ela não tenha, na época, porque assim, a tecnologia cada dia evolui. Aí ela não acompanhou essa evolução da tecnologia, você atribui a isso? Exato. E também porque naquele momento a Globo ela surgiu naquele momento e trouxe novas formas também de se transmitir o programa. Uma coisa como você falou aí, por exemplo, a TV Tupi, perdão, surgiu preto e branco, a TV Globo já inovou colorido. Quando a TV inovou colorido, a TV Tupi já começou a perder espaço. Tem alguma relação uma coisa com a outra? Na realidade, a TV Tupi entre a TV Tupi e a Globo, é que a Globo foi a primeira. A TV Tupi demorou um pouco mais para poder adaptar essa forma de se transmitir a cores, né? Então, quer dizer que então começou a perder mercado, não é isso? Sim, começou a perder apoiadores, começou a perder suas formas de patrocinadores também. E o que acontece? A TV Tupi ela acabou sendo encerrada por conta que acabou que não pagaram algumas dívidas que estavam propostas por conta da emissora. E acabou que ficaram numa crise financeira tremenda. E o que acontece? A TV Tupi teve suas concessões cassadas, né? De acordo com o mando do então presidente João Figueiredo, que anunciou que a emissora teria a sua concessão cassada. Assim, tem alguns registros de últimos programas feitos pela TV Tupi. Deve ter sido uma coisa bem melancólica, assim, bem meio triste, bem dramático mesmo, né? Exatamente. E o momento exato em que a TV Tupi foi extinta de vez, tanto é que vocês podem encontrar este exato momento em que a TV Tupi acaba se retirando do ar, teve os seus transmissores lacrados, porque até então, uma informação bem importante aqui, antes de 2020, tinha apenas uma exibição do jornal Bandeirantes dando a notícia de que a TV Tupi estava tendo seus transmissores lacrados, mostraram algumas imagens da emissora retirando seus transmissores, mas depois de 2020, eu acho que foi exatamente 2020, e que teve o vídeo completo, publicaram o vídeo completo da última transmissão da TV Tupi. Então é possível você assim mostrar, é possível a gente ver hoje como surgiu o primeiro programa, como também como você vê também como acabou, assim, na época que foi extinta. Exatamente. Então dá para você fazer esse parâmetro aí. Exato. E só mais uma coisa importante voltando na questão do TV na Taba, é que na questão... Esse TV na Taba foi o primeiro programa ao vivo. Exato. Feito pela Tupi. Exato. É que envolve questões em que, infelizmente, algumas gravações deste programa estão perdidas, por conta que
o tempo vai se passando e algumas gravações vão se deteriorando. Então, por isso, algumas das vezes a gente só pode encontrar algumas imagens desse Em VHS? em VHS, também principalmente em preto e branco. Mas uma coisa interessante, professor, é que aqui é o seguinte: naquela época o VHS ainda era quase inexistente, então por isso não era possível gravar esse momento exato em que o programa foi ao ar. Isso. Então é por isso. Então, dessas emissoras que tem hoje, a Globo é a mais, que tem mais tempo no ar, ou tem outra que compartilha com a Globo? A emissora que está há mais tempo no ar, que até onde se tem conhecimento da minha parte, né, é a TV Record. A Record, neste momento vai completar 70 anos, né? 70 anos no ar. E, inclusive, é o que se tem datado de registro, e que a Record é a emissora mais antiga em atividade no nosso país. Hoje tem a Record e depois, consequentemente, a Globo, não é isso? Sim. Yuri, eu gostaria de que você, assim, como surgiu esse interesse, assim, seu? Porque não é assim, a gente hoje, os jovens, hoje não desperta mais esse interesse por buscar esses conhecimentos raízes. O que fez você buscar pesquisar? O que foi que te levou a chegar a esses conhecimentos, esse conteúdo? Essa questão é bem interessante, porque eu comecei a ver esse tipo de conteúdo mais quando eu era pequeno, quando eu era criança, que eu costumava ver conteúdos principalmente envolvendo vinhetas, cronologias de vinhetas de alguns canais, de alguns programas que eram exibidos, e também eu de vez em quando acabava encontrando na internet algumas transmissões em VHS, e também conheci alguns canais no YouTube que tem esse conhecimento na área e que também postam até hoje, nos dias de hoje, transmissões que naquele tempo eram feitas em VHS, né, que se tem conhecimento disso. Então, assim, eu gostaria de você falasse para a gente qual é o seu sonho, você pretende ter, você pretende futuramente seguir em que profissão? Eu pretendo seguir futuramente no ramo do telejornalismo, no jornalismo em si, porque eu acho interessante e eu acho uma questão bem importante que, para mim, o jornalismo é um ramo muito importante, que tem que ser respeitado, e vemos muitos ataques que fazem contra os jornalistas, infelizmente. Tem que ter ética, não é isso? Exatamente, tem que ter muita ética, tem que ter profissionalismo principalmente. E você tem que se entender, você tem que compreender o que se passa naquele momento. Então, para mim, eu acho que o jornalismo é a forma essencial de comunicar a si e aos outros, principalmente. Então, um dia você tem esse sonho de apresentar um jornal ao vivo. Exatamente. Esse é o meu principal objetivo, que eu quero alcançar, e que eu pretendo abrir mais espaços aqui para a minha carreira daqui para frente. Então, Yuri, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Voltaremos com um programa Raiz. Esse foi o primeiro programa Raízes da Comunicação. E na próxima semana estaremos com a segunda parte do programa Raízes da Comunicação. Boa noite. Boa noite a todos.